Bom dia Brasil, bom dia Rio de Janeiro, bom dia Recreio dos Bandeirantes. Alors, eu sou francês, aprendendo a falar português e obrigado pela paciência se não fará bem, não? Apresento-me, eu sou Nicolas André e o meu papel no templo budista aqui a Recreio dos Bandeirantes, com precisão é Mil Estrada da Ponta, a Praia de Macumba, uma associação de templos que é nommée Gente da Praia, próxima da praia. E que meu papel a templos é ajudar. Ajudar a quê? Ajudar o público a conhecer-se melhor através das ciências de alma de diferentes tradições. Eu sou lama budista e os meus amigos Pascal e Sebastián na organização religiosa como apoio de comunidade da francesa. Eu sou professor de Ashtanga Yoga tradicional, como meu papel também de terapeuta tradicional. E que usa artes cênicas para ajudar as pessoas a recuperar a confiança. E conhecerem-se melhor. Eu sou francês da Bretanha, minha origem na cidade de natal de lá, da Bretanha, de uma família judeu-cristã, e recebi iniciações espirituais no caminho hebraico de indiano, de ortodoxo cristão, celta e sufi. No passado eu tive problemas de saúde muito forte, por causa de autodestruição, e por falta de amor, e uma falta prática de uma tradição. Muito problema de saúde, sem tradição e sem amor, uma vida muito perigosa agora. E usei várias drogas que me levaram a sofrer muito. E que agora me dá uma experiência de ter conseguido sair do vício. E para ajudar os doentes a curar-se deste problema. Droga sem iniciação espiritual, eu pensei a droga de índios da salva, a medicina sagrada que usa índios, como ayahuasca, rapé e sananga, e uma medicina sagrada tradicional, e uma droga para fazer uma iniciação espiritual, para guiar energia de emoção, para guiar problema de dentes. E uma droga como uma sabedoria, c'est importante. Se usar uma droga, álcool, tabaco, maconha, ou cocaína, ou outra droga de sistema, anfetamina, droga química de sistema louco. O problema é que quando usa uma droga sem consciência, sem tradição, sem um mestre de sabedoria próxima, é muito perigoso para a alma, muito perigoso para o corpo, muito perigoso para a integridade de corpo espiritual. Porque uma droga é uma porta para explorar o mundo do inferno anterior e para fazer uma ligação com feminina sagrado anterior, mas sem sabedoria é uma ligação com o demônio anterior. Donc, expérience
de energia muito forte para a confiança, mas um paraíso virtual, um paraíso errado, não paraíso, um paraíso artificial, não paraíso de Deus, paraíso de ilusão. Donc, minha experiência, c'est important, se você quer fazer uma comunicação como mensagem embaixo de vídeo, da vídeo. Em nossas atividades, vamos fazer tratamentos de clínica de terapia. Eu sou terapeuta tradicional e dá aulas de yoga para fazer reabilitação de cura. Que usa como ferramenta tradicional. Usa massagem tradicional, massagem de Ayurveda. Receber iniciação como mestre de Ayurveda e mestre de Taoísmo, para aprender a guiar energia como duas tradições. Taoísmo, mesmo que Sebastião, e Ayurveda, que mesmo que Pascual, uma experiência da Pascual, mais budismo. E usar ferramenta de budismo que é Reiki tradicional. Na projeto também proponho um acompanhamento pela artes terapia, na especialidade de iniciação às artes do circo. C'est minha vida de antes em França e conheço bem trabalho de animador de circos. A minha paixão de artista. Eu sou terapeuta, eu sou lama budista, mas primeiro em formação eu sou um artista. E meu ponto de visão é tratamento e obras de artista. C'est minha visão, meu ponto de visão. Mais tarde, farei vídeos regulares de explicações sobre as atividades que proponho para melhor informá-lo e participar de atividades de descoberta na templos e cursos regulares de iniciação. C'est meu objetivo na projeto e na comunidade. Obrigado para escutar tudo e desculpa para meu erro de comunicação. E eu quero compartilhar com você a interação importante para fazer viver comunicação e aprender a falar melhor. Obrigado para tudo e tchau, tchau. I shot a different round with another man. I'm going to shoot my lady. You know I got to mess around with another man. Yeah, Joe, I heard you shoot your lady down to the ground. Hey, Joe, I heard you shoot your old lady down to the ground. Yes, I sure already know. I got to mess around with another man. Yes, I sure already know. I got to mess around with another man.